Você voltou dos mortos, né? Muita gente passou exatamente por essa situação. Entubou-se, pulmão comprometido, mas de repente Deus não quis. Não era o seu dia, tem alguma coisa por trás disso e você voltou. Muita gente que volta acaba sendo modificado, né, de alguma maneira. Alguns dão muita ênfase aos relacionamentos, querem valorizar o relacionamento com o filho, com a esposa, família, etc., amigos. Eu ouvi de um velhinho que tinha muito dinheiro na poupança e pegou esse negócio e disse: olha, se eu escapar, eu vou viajar doidar. É preciso uma quase morte, não é experiência de quase morte, mas é preciso uma quase morte, né? Uma passagem assim pelo vale da sombra da morte para modificar uma visão de vida para alguns, né? Alguns sentiram assim a morte fungando no seu cangote, né? Você sentiu o vento frio, mas não era a sua hora. Ok. Eu quero tentar ver a coisa de uma visão cristã. Quero partir do princípio de que você é um cristão, ou que a maioria que está vendo é cristão, e mesmo que você não for, vai acabar fazendo algum sentido, mesmo que você não seja. O que você tem feito mesmo dentro da proposta do Evangelho, de viver uma vida dentro dos desafios, né, que Jesus Cristo te faz? Ok, quero ler uma passagem com você, uma passagem de um versículo só. Todos nós temos uma vida que é dividida em duas, né? É mais ou menos duas metades. Sua vida tem duas partes. Se a sua vida segue uma linha reta, tipo, você vai ver 80 anos, 100 anos, quando você passa dos 50, você fala: eu estou na segunda metade. A primeira metade já foi. E aí? Mas eu acho que para quem sobreviveu a esse vírus, a vida bem poderia ser dividida em três, né? A passagem que eu vou ler, eu espero que ela sirva de inspiração. É uma passagem de alguém que estava na segunda metade da vida e que tinha propósitos muito elevados. Essa passagem foi citada numa cidade grega chamada Mileto. Ela se encontra em Atos, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ok, alguém na segunda metade da vida, com planos elevados, falou para um grupo de líderes. Aliás, isso aqui é tipo uma conferência para líderes, né? Perto da praia, foi incrível essa cena. Disse: gente, eu não considero mais a vida preciosa, a menos que eu realize duas coisas. Primeiro, eu quero completar minha carreira, quero completar a carreira. Segundo, eu quero completar o ministério. Vamos começar pelo ministério. Nós meio que mistificamos a palavra ministério. Ministério quer dizer serviço. E nos últimos anos, no mundo inteiro, cristãos têm acordado para o fato de que a sua vida cristã envolve ter um ministério, seja ele qual for. Por muito tempo as pessoas achavam assim: não, quem tem ministério é pastor. E eu brinco dizendo: não, pastor tem um ministério pastoral. Mas todos nós somos chamados a um ministério. Ministério
é o serviço, algum serviço para o qual Deus nos chamou e no qual nós nos encaixamos como uma luva, né, perfeitamente no corpo de Cristo. Eu sei que não é fácil descobrir seu ministério. Às vezes eu dou dicas genéricas do tipo: leia as listas dos dons, faça alguma coisa, ore, ouça os irmãos, né? São dicas bem genéricas. Mas a Bíblia cita pelo menos uns 27 dons, umas 27 áreas de serviço nas quais você podia se encaixar, e uma delas chama-se serviço, que pode se desdobrar em serviço de todo tipo: serviço na música, serviço na recepção da igreja, serviço em hospitalidade. Serviço é dinâmico. Então pensa nisso, tá? Você foi chamado para produzir. Paulo disse: olha, a vida não é preciosa para mim se eu não cumprir essas duas coisas. Uma delas é o ministério, mas a outra é a carreira. Em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério. Muita gente quer só o ministério, mas não entende direito o que é a carreira. Ok, a carreira é muito nobre. A carreira é ser aquilo que ser cristão significa, que é ser parecido com Jesus Cristo. Essa é a carreira. Sabia que você está nesse mundo para isso? Para ser parecido com Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho, que veio ao mundo, fez carne como um de nós, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, nos ensinou a viver de modo elevado, e agora você tem toda a sua vida para imitá-lo. Veja como isso é sério. Lembra daquela expressão, tudo coopera, né? De Romanos 8, 28? Mas nunca se perguntou, coopera para quê? Para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só que o texto continua dizendo que aqueles que ele chamou, ele também glorificou para que eles sejam conformes à imagem de Jesus Cristo. Nós estamos nessa vida para sermos parecidos com Jesus. Essa é a carreira. No fim da vida, Paulo disse: completei a carreira. Muita gente usa essa expressão, mas que carreira? A carreira é ser parecido com Jesus. Você pode começar fazendo uma pergunta simples, numa escala de 0 a 100, no meu cristômetro, né? De ser parecido com Cristo. Eu estou no 3, eu estou no 2, eu estou no meio, eu estou no 0, eu estou negativo, né? Tudo que ele fez, nós podemos aprender com ele. Ele disse: aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, duas coisas: a carreira e o ministério. Talvez você nunca tinha pensado seriamente sobre nenhuma, mas acredite, a vida não é realmente preciosa quando você não tem o alvo de cumprir essas duas coisas. Tem muita emoção, tem alegrias e tem até tristezas esperando por você, mas não faz muito sentido um cristão passar por essa vida e Deus lhe perguntar: tá, e a carreira? Que carreira? E Deus perguntar: e o ministério? Oi? Hein? Então é isso aí. Talvez você ganhou uma terceira vida, né? Você talvez que já passou da segunda metade, ganhou mais uma vida. Pensa nisso. A carreira é ser parecido com Jesus Cristo em tudo. Olhar como ele olhava, amar como ele amava, compreender, abraçar, acolher como ele acolhia, ser parecido com Jesus Cristo. E o ministério é o serviço. Então, vai trabalhar, tá bom? Deus te abençoe. Envie essa mensagem para alguém que escapou do Covid ou não. Se inscreva, dê um like, comente, compartilha. E vamos pensar na carreira e no ministério. Um abraço.